E aí, pessoal, tudo bem? 2026 chegou e com ele muitas pessoas fazem metas, fazem planos para o ano que está por vir. Ano passado também, eu falei pro meu marido assim, mas você não vai emagrecer. No final do ano passado eu tava assim, que esse ano inteiro assim, tentando, lutando, não consegui. E por ser cristã, eu me sinto mal quando eu não consigo alcançar certos objetivos, porque eu penso, poxa, é falta de fé, é falta de comprometimento com Deus. Eu não sei se você também sente assim, mas, poxa, se eu sou cristã, eu preciso ter os frutos do Espírito desenvolvidos, sabe? Eu sempre penso assim, o que eu tô fazendo de errado? E eu começo a colocar o foco em mim e como eu posso resolver isso. Mas não é sobre isso a vida cristã, sabe? A vida cristã é sobre ir até Jesus e Ele te fortalecer e Ele te guiar pro caminho certo. Quanto mais tu buscar saciar a tua sede na fonte que é Cristo, mais as coisas vão fluir de forma natural. E tu vai parar de lutar as tuas lutas e Deus vai lutar por ti. Então, o que acontece? Final do ano passado, final de 2025, eu fui no congresso, que é esse congresso aqui. Ai, não sei se dá pra ver, mas é de UIC Brasil, tá? É um congresso de jovens adventistas, né? Eu sou adventista, com foco bastante, assim, em missão, em se voltar pra Deus, em estudar a Bíblia, se voltar pros princípios bíblicos, enfim. E foi um período muito bom. E lá eu tava conversando com umas meninas de lutas que eu tinha e como eu me sentia mal de não estar conseguindo vencer as minhas dificuldades, seja no relacionamento, seja na minha saúde, seja no que for, né? E eu comecei a pensar assim, poxa, conversando com elas, né, que dificuldade que eu tenho e tal, e poxa, eu acho que é porque eu não sou cristã o suficiente, sabe? Me sinto mal por não conseguir aquelas coisas, sendo que os frutos do Espírito, né, dizem que eu conseguiria. Então elas falando comigo, elas falaram assim, olha, eu acho que tu precisa de terapia, tu precisa curar esses bloqueios, essas dificuldades que tu tem, enfim, pra tu conseguir poder vencer as reais dificuldades que estão na tua vida, né? Porque, por exemplo, comer em excesso muitas vezes não é um problema em si, não é um fim em si, é um sintoma de algo que está por trás e que está te fazendo mal e que tu acaba buscando o prazer, buscando o alívio no alimento, por exemplo. Tem pessoas que em compra, tem pessoas que, infelizmente, pornografia, né? Tudo isso é ruim, claro, mas todo desequilíbrio é ruim, né? Mas assim, a gente precisa resolver a raiz do problema. E então eu pensei assim, nossa, para 2026, eu não quero colocar metas no sentido assim, quero emagrecer, eu quero ter um ótimo relacionamento com meu marido, vai ser o ano que, sei lá, talvez eu engravide. Enfim, colocando um monte de metas, de planos, assim, não vai ser um ano que eu vou colocar esse tipo de plano. Eu pensei em uma palavra pro meu ano, que é cura. Eu quero me curar psicologicamente, espiritualmente, principalmente essas duas partes, porque eu sei que se eu cuidar o meu mental e na minha parte espiritual, eu sei que o resto vai melhorar, inclusive minha saúde física. Entende? Então, às vezes, a gente tá num ciclo de entra ano, sai ano e tá sempre nas mesmas metas de novo, porque a gente tá focando num problema que é o sintoma, né? A gente tá focando ali no sintoma do problema e não no problema em si. Então, esse ano eu defini que vai ser um ano de cura pra mim. Então, as coisas que ferem às vezes a minha autoestima e que eu não vou atrás de consertar, problemas que são às vezes psicológicos e estão desembocando em problemas que eu tô tentando resolver o sintoma, mas não tá mudando em nada e entrando e saindo toda a vida a mesma coisa, toda a vida aquela angústia e tal. Então eu tomei algumas atitudes que eu vou contar aqui pra vocês quais foram. Esse despertar meu já tá começando a acontecer desde a metade do ano passado, assim, começando a observar mais que, poxa, para de ignorar detalhes que tu acha que são detalhes e começa a dar atenção pra isso. Porque eu acho que a cura da nossa mente, do nosso espiritual, vai vindo dos detalhes. Por exemplo, ano passado eu coloquei aparelho. E essa questão do meu sorriso, que eu sempre falo, quando me via no espelho, eu sorria, meus dentes eram separados. Esses dois aqui da frente. E ainda são, ó. Tá vendo? Talvez você olhe e pense assim, nossa, que besteira, nossa, que exagero e tal. Mas pra mim é uma coisa que sempre me incomodou. Eu acho meu sorriso bonito e tal, mas me incomodava isso. E ainda me incomoda, né? Porque ainda não tá ajeitado. Ter o dente separado. Mas eu nunca parei assim pra consertar isso. Nunca tinha dado prioridade, importância o suficiente pra isso. Mas aí eu decidi consertar isso. Decidi dar enfoque nisso que me incomoda. E principalmente agora, final do ano, eu comecei a pensar e conversando às vezes com as pessoas e pessoas que são espirituais, né, são pessoas assim cristãs, que têm base bíblica e tal, me aconselharam a buscar um psicólogo, buscar conversar, para
procurar tratar os problemas reais que estão desembocando em sintomas que estão aumentando os meus problemas, entende? Então eu decidi buscar psicólogo. Eu já tinha ido uma vez, assim, há muito tempo, e tinha sido uma experiência ruim, porque basicamente a psicóloga que eu tava indo, ela só tava falando pra mim, tipo, o que eu já falo pra mim mentalmente, no sentido de, nossa, tem que ser mais eficiente, tu tem que ser mais comprometida, tu tem que ser mais não sei o quê. Só que não tratava o problema em si, ela ficava tratando muito o sintoma, não o problema em si. E ficava dizendo que eu já dizia pra mim internamente, me machucando, vamos dizer assim, não resolvendo o problema e só piorando a minha situação. Eu tive uma experiência ruim com uma psicóloga, e era de um convênio e tal, e dessa vez eu tô falando de uma psicóloga particular. Não é simples, né, porque pra mim, pro meu orçamento é um preço elevado, porém eu pensei assim, já tava num ponto, assim, na questão principalmente ali do peso, né, de querer usar um abreviador de caminho. Que não é um problema, tá, gente? Não é um problema de jeito nenhum. Inclusive, se for necessário, eu usarei, entende? E se tiver condição, pra uma maior condição, né? Eu tava pensando em usar até o Monjaro pra emagrecer, porque eu estou uns 20 quilos acima do que eu deveria estar, que é o meu peso ideal, né? Porque assim, uma que é caro pra caramba, né? Agora, atualmente, assim, tá por volta de quase R$ 2.000 por mês o tratamento, então não tô podendo. Então eu pensei assim, olha, não posso Monjaro, e também não queria. É mais assim, realmente pra dar um alívio na minha vida, no meu psicológico, porque quando a gente tá muito tempo nesse looping de pesos, é sofrido. E só quem tem essa luta sabe que é difícil. Mas eu já tava indo assim pra ideia de usar Monjaro. E eu pensei, cara, não adianta eu ficar só focada nessa muleta, que a Monjaro é como se fosse uma muleta, né? Ele te ajuda no processo, te ajuda a ter força quando tu tá caído, tu tá machucado, tu tá com dificuldade de andar sozinho. Então, é uma muleta. Porém, essa muleta precisa ser temporária. A hora que eu tirar essa muleta, se eu não aprender a andar, se eu não me curar, eu vou cair de novo, eu vou engordar de novo. Então eu pensei o quê? Usando Monjaro ou não, eu preciso fazer tratamento psicológico. Então eu vou fazer o tratamento psicológico antes de ir pro Monjaro da vida, por exemplo. E eu comecei. Minha primeira consulta foi ontem. Isso já me deu bastante esperança, assim, né, de mudança do meu comportamento, do meu pensamento. Então, claro que daqui pra frente que as coisas vão começar a acontecer, eu tenho as expectativas, né, de que as coisas mudem de fato, mas já me acendeu esperança, porque às vezes a gente pensa dentro de uma caixinha e acha que só tem uma forma de resolver as coisas, que é a forma que a gente conhece. E com as nossas bagagens, com a nossa vivência, a gente não vê um outro aspecto, uma outra forma de curar uma dificuldade que a gente tem. E às vezes uma ajuda externa faz com que os nossos pensamentos se organizem melhor. E eu percebi que era isso que eu tava precisando. Então, um dos passos foi iniciar a terapia, tá? E eu acho assim, gente, não tem que ter vergonha de, nossa, de uma ajuda de um terapeuta pra se entender e tal. A gente é um conjunto dos ambientes que a gente vive, das experiências que a gente viveu. E às vezes a gente não aprendeu a lidar com as coisas, entende? Por mais que tu é cristão, por mais que tu busque a Deus, existem traumas que cada um passou, existem dificuldades que cada um tem e que às vezes é muito difícil resolver sozinho. Por que não utilizar a sabedoria que Deus concede aos seres humanos para te ajudar? Então, fechando esse parênteses aqui, né, esse primeiro tópico que é do psicólogo. Outra coisa que eu estou procurando priorizar também é sobre a aparência. Olha, gente, eu acho muito importante a gente se arrumar. Sempre procuro cuidar, assim, né, de ficar bonita pro meu marido, ficar bonita pra sair, pra dormir. Eu sempre me preocupo, não sou aquela pessoa assim, desleixada. Vou usar a roupa do político pra ficar em casa, vou usar o pijama velho pra dormir. Não, eu sempre fui muito atenta a esse tipo de coisa. Sou a pessoa que melhor escolhe as roupas pra sair, que sabe fazer as melhores combinações? Não. Até porque atualmente, infelizmente, com o peso que eu tô, eu sinto que é mais a roupa que me escolhe do que eu escolho a roupa, entende? Eu vejo assim que eu tenho um bom gosto que eu não consigo exercer porque eu não acho que fica legal em mim, entende? Então, uma expectativa, né, de que quando as coisas melhorarem, eu consiga até me sentir mais feliz ao me vestir. Mas assim, eu sempre me preocupei bastante com a questão do que eu uso ser apresentável, ser bonito e representar bem a Deus também, porque eu acho que quando a pessoa se arruma bem, ela também está representando bem ao Deus que ela serve. Mas o que acontece? Algumas coisas eu deixava de lado e eu não me importava tanto. Da mesma forma como era com o dente ali do aparelho e tal. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer de uma forma, claro, né, modesta e tal, é pintar a unha. Mas quase não me dá tempo e também quando eu pinto a unha logo já fica feia e começa a descascar e eu também não sei fazer a cutícula e já não fica tão bonito quanto quando se faz, né? Então, eu acabava deixando de lado também. Daí, esse ano, eu tava conversando com a minha prima, Ana Paula, pessoa muito querida, e comecei a falar assim,
ai, que eu tava com um dia assim que eu tava com a autoestima baixa, tava me sentindo mal e tal. E comentei com ela que eu queria só começar a cuidar mais dos detalhes, pintar a unha, mas eu acho tão caro, né, pagar pra pintar a unha fora e tal. E daí ela falou assim, ai, para, guria, começa a se preocupar mais contigo, começa a te priorizar e tal. Eu sempre fui muito econômica, sabe? Eu sempre pensei assim, poxa, se eu posso pintar a unha em casa, pra que eu vou pagar pra pintar fora? Só que assim, não é a mesma coisa, né? Não fica tão bonito. E às vezes fica, né, dependendo da pessoa que faz, fica muito bonito sim. Só que eu não quero só o dar conta de fazer em casa. Eu queria também um momento de autocuidado. Ir até um salão, conversar com alguém enquanto essa pessoa tá ali cuidando da minha unha, por exemplo. E foi muito bom, sabe? Ó, hoje eu tô aqui com a unha feita. Gente, por incrível que pareça, tá? Eu tenho 26 anos e eu acho que dá pra contar nos dedos as vezes que eu fui numa manicure. Eu lembro que uma vez, quando eu era bem pequenininha, a avó pagou pra mim, porque, tipo assim, ela tinha ido fazer a dela e eu tava junto e ela pagou ali pra mim. Se não me engano, até a mulher desenhou um moranguinho na minha unha. Muito tempo já. Daí eu sei que eu fiz na minha primeira comunhão, quando eu ainda era católica, né? Depois eu lembro que eu fiz pros meus 15 anos. No meu casamento, fiz num dia que eu fui ser testemunha de casamento. Assim, muito assim, esporádico, muito, sabe, muito pontual, uma situação muito importante, assim, pra eu fazer. E agora eu pensei assim, quer saber? Eu vou começar a me priorizar mais nos detalhes. E a unha foi uma das coisas que eu mudei pra esse ano. Eu peguei e mandei assim pro meu marido, mandei mensagem pra ele ali no WhatsApp, ele tava do meu lado. Mas eu mandei assim pra ele foto de 2 mãos, bem feitinhas, assim, unha bem bonitinha, e falei pra ele assim, ó, eu queria tanto fazer a unha fora. Assim, pra falar bem a verdade, no fundo, eu nem ligo tanto assim pra unha. Acho bonito, acho que é importante. Mas não era uma coisa assim, como eu preciso disso. Mas eu falei pro meu marido que eu queria muito fazer a unha fora. E daí, meu marido, ele é super tranquilo com essas coisas, sabe? Ele não é pão duro pra mim, nada. Se ele fosse rico, eu teria feito. Ia ser bem rica nojenta também. Esse daquelas bem que ia fazer tudo que eu quisesse fazer, porque ele me apoia em tudo. E eu acho muito legal isso da parte dele, assim. E eu falei pra ele e ele falou, faz. Eu falei, tu paga pra mim? Nosso dinheiro é tudo junto, tá? Mas eu falei pra ele, tu paga pra mim? Só pra dizer assim que ele pagou, porque eu quero que ele invista em mim. Eu acho importante isso, porque o homem valoriza aquilo que ele investe. Então, eu quero dar a sensação pra ele de que é ele que tá pagando pra mim, ele que tá cuidando de mim e que isso tá me fazendo bem. E que isso está despertando uma mulher mais feliz, uma mulher mais bem-humorada, uma mulher... Porque pra gente que é mulher, os detalhes importam. A gente tá, vai lá, olha pra nossa unha, mal feita. A gente já pensa, nossa, que unha é feia, eu tô com vergonha, não vou nem mostrar muito aqui pra essa pessoa que tá na minha frente, não vou nem mostrar muito as minhas unhas no trabalho, porque tudo isso nos dá insegurança. Então, quando os detalhes estão bem alinhados, a gente se sente mais bonita, mais autoconfiante e, por consequência, mais feliz. E isso vai repercutir também no casamento. Então eu sei que esses detalhes podem parecer bobos, pequenos, mas são importantes sim. Hoje, por exemplo, né, eu fiz a minha unha ontem. Hoje, eu de vez em quando eu fico olhando assim, que bonitinho. E isso me deixa mais feliz, uma autoestima mais elevada e tem me feito bem. Por isso eu quero incentivar você também. Se por acaso tem alguma coisa assim que te incomoda, vai fazer, vai se cuidar. Outra coisa assim também, eu corto cabelo mais ou menos 1 ou 2 vezes por ano e olho lá. Porque eu não gosto de gastar dinheiro. Entre eu e meu marido, eu sou a mais pão dura. Já fui muito mais, exageradamente, pão dura. Já fui assim, no sentido de... Poxa, preciso de uma calça, mas só se eu realmente precisar muito pra eu gastar meu dinheiro. Eu era assim. A calça velha quase andava sozinha pra eu ir lá e comprar outra. Então, hoje em dia eu já não sou mais assim. Hoje em dia eu compro as coisas que eu preciso. Não sou de esbanjar. Gosto de comprar roupas assim que eu vou poder combinar com um monte de outras pra não ficar gastando dinheiro à toa. Então, dificilmente vou comprar algo que seja muito marcante. Entende? Eu gosto de comprar coisas que eu posso usar mais vezes e economizar dessa forma, né? Mas assim, o cabelo com o tempo, né? A gente vai usando secador, às vezes eu uso escova pra deixar escovado o cabelo, né? Às vezes prancha, e isso vai acabando com o cabelo. E eu não tenho muito cuidado com o cabelo, na verdade eu tenho quase zero, eu só lavo mesmo, né? Passo ali algum creme pra pentear, eu uso spray pra pentear, na verdade eu não gosto da textura do creme, me incomoda. Passo às vezes algum olhinho e é isso. Não tenho nenhum cuidado de hidratação. Eu quero chegar lá ainda, não tô nessa parte de hidratação e tal, mas eu quero chegar lá. Mas assim, pelo menos cortar o cabelo com uma frequência um pouco maior eu quero. Então, além de marcar a unha, além de começar a consulta com a psicóloga, que comecei essa semana também, ontem na verdade eu fiz a minha primeira consulta com a psicóloga, também já marquei a minha unha, fiz pela
primeira vez esse ano ontem e quero continuar fazendo. Eu também marquei pra cortar o cabelo. Amanhã eu vou lá cortar o cabelo e deixar ele mais bonitinho, porque eu mereço, sabe? Eu mereço me cuidar mais, eu mereço dar mais valor pra mulher que eu sou e pra mulher que eu quero me tornar. E eu quero te encorajar a fazer isso também. E vai se cuidar, vai olhar mais pros detalhes que te fazem bem, porque isso vai repercutir num serviço melhor. Tu vai servir melhor a tua família, o teu marido, as pessoas à tua volta. Porque quando a gente se sente bonita, a gente se sente mais autoconfiante, mais feliz, de mais de bom humor e inclusive representando melhor ao nosso Deus. Bom, e é isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha tocado seu coração, que de alguma forma você comece a cuidar mais de você mesmo, dar mais atenção aos detalhes, principalmente se você for mulher, né, que estiver ouvindo esse vídeo, dar mais atenção aos detalhes, porque importa. A nossa felicidade importa, o nosso autocuidado importa, e é isso aí. E outro detalhe também, né, não deixe de estudar, não deixe de se desenvolver, porque é muito importante e também, assim, porque a gente não sabe de amanhã, né? É muito legal também a gente ser pessoas interessantes. Pessoas que têm boa conversa, pessoas que não são vazias. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e fique à vontade para comentar pra gente conversar. Bom, um grande beijo, até mais, tchau!